Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no DevPlano. E esse vídeo é bastante interessante aqui, principalmente que a gente está chegando próximo aí de mais um Full Stack Lab, onde a gente fala sobre esse ambiente Full Stack, né? Então como que você desenvolve aplicações utilizando todas as camadas aí, né? Então fazendo back-end, fazendo front-end, etc. E esse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês a arquitetura de um último projeto que eu participei, e eu quero mostrar para vocês as decisões de projeto que a gente tomou e o porquê que a gente tomou essas decisões. Tá? Então, esse vídeo eu vou desenhar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Eu não trouxe o desenho pronto, então a gente vai construir juntos e eu vou te mostrando aqui o porquê de cada decisão, o porquê de cada elemento que está presente aqui. E espero que esse vídeo ajude você a tomar as decisões aí também quando você estiver criando o seu projeto. Tá? Então, seja um projeto para estudo, seja um projeto aí para colocar no mercado. Tá? Então, o conhecimento aqui vai ser bastante relevante para ambos os casos. Bom, só uma coisa aqui importante, eu vou colocar alguns itens importantes aqui desse projeto, tá? Então, ele foi um projeto feito do zero. Então ele não tinha nada, a gente não tinha estrutura, não tinha nada. A única não restrição, né, mas existia como algumas outras partes de um outro projeto lá já estavam hospedados no Google Cloud, existia uma tendência ali da gente utilizar o Google Cloud para isso. Essa é a única tendência ali que a gente tinha, ou influência que a gente tinha do que já existia. Mas no restante, o projeto ele foi concebido do zero. Tá? Então isso dá um pouquinho mais de margem aí para a gente aplicar algumas tecnologias. Né? Então, se você for num projeto que é onde você tem que respeitar algumas regras ou respeitar alguma tecnologia, provavelmente essas decisões técnicas poderiam ser um pouquinho diferentes. Tá? Então ele foi um projeto criado do zero. Ele é um projeto que existe uma característica que é chamada de multi-tenant. O que isso quer dizer? Né? Então várias pessoas conseguem acessar a sua conta separadamente e essa conta tem vários usuários. Tá? Então a gente tem uma arquitetura multi-tenant. Tá? Então a gente tem várias contas compartilhando a mesma estrutura. Tá? A gente já falou aqui no DevPlano sobre isso um pouco, né? Então, quando a gente fez a avaliação de modelos de negócios de software, onde a gente avaliou exatamente isso. Né? Então, se é multi-tenant, se não é. Mas multi-tenant tem uma característica muito interessante. Geralmente esses tenants, eles têm perfis de uso diferentes. O que isso quer dizer? A gente pode ter um tenant menor, a gente pode ter um tenant maior, a gente pode ter um tenant médio. Na média, o consumo desses tenants ele acaba ficando mais barato, porque você vai estar compartilhando o recurso entre eles. Eu vou mostrar depois, do jeito que a gente arquitetou aqui o projeto, vai ficar ainda mais claro. Então ele foi feito do zero, ele era multi-tenant e existia aqui uma tendência, né, que a gente precisava se preocupar bastante para o projeto como um todo, para SEO e velocidade. Né? Então, as outras partes dos sistemas, os outros sistemas que já existiam, né, sem ser esse que a gente estava criando, eles já tinham isso em mente, né? Então que a gente precisava de SEO, a gente precisava de velocidade, etc. Então a gente veio com essa mentalidade para cá também, tá? Como que eu vou aplicar o máximo para ter essa indexabilidade aí pelo Google e como que eu vou manter a velocidade? Bom, beleza. Essas eram as únicas, não restrições, né, mas as características que a gente tinha desse sistema que influenciam aqui na decisão. Aliás, aqui tem um outro detalhe. Esses tenants eles podem ter uma API que eles acessem os dados deles. Né? Então, a conta A, por exemplo, eles podem acessar dados da conta deles, a conta B também, e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente decidiu, né, então isso foi bastante importante para o projeto, foi desacoplar tudo. Né? Então, a gente separou o que era interface do que... Então, a gente separou o back-end do front-end, né? Apesar de a gente manter ambos, a gente separou os dois ali. Para quê? A gente desacoplou para possibilitar que cada tenant, se for necessário, consiga se conectar também na API e consiga rodar até mesmo um front-end personalizado. Né? Então, com esse desacoplamento, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Então, a gente consegue separar front do back-end.
Então o que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue fazer a conta 1, por exemplo, ter uma estrutura de layout totalmente diferente das outras contas. E aí as outras contas caírem no padrão, né? Então ser um padrão normal, né? Então ser uma conta normal. E o legal é que a gente conseguiu fazer o seguinte. A gente tinha aqui minha app.com, vou chutar aqui o nome, né? Não vou mostrar para vocês exatamente o nome, mas vamos supor conta 1, minha app.com barra conta 2. Opa, aqui tem 2 As. Então assim, a gente chaveava a conta simplesmente trocando aqui a URL. Mas se a gente tivesse um caso especial, a gente consegue fazer sem essa conta sendo passada no final aqui, e aqui a gente consegue fazer um front-end específico para essa conta, né? Então a gente consegue ter essa flexibilidade aí. Então esse foi o segundo ponto que a gente pensou aqui, tá? Vamos desacoplar tudo, e desacoplar permitiu a gente fazer o seguinte, a gente focar nesses dois itens aqui, né? Então desacoplar, eu consegui focar no SEO onde eu preciso, na velocidade onde eu preciso, no multitenant quando eu preciso, então eu consigo fazer esse chaveamento aqui de domínios, de contas e tudo mais. Então esse desacoplar permitiu a gente fazer isso. Então a gente ganhou bastante possibilidade, bastante espaço para manobra, espaço para flexibilidade, desacoplando aí, tá? Então beleza, essa foi a segunda decisão nossa aqui. E aí a gente já tinha aí definido, né, que a gente ia utilizar um stack bastante comum hoje em dia, que é Node no servidor, né? As trocas de dados feitas com GraphQL e no front-end React. Mas o React em N maneiras, né? Então a gente tem o React normal para a web, a gente tem o Gatsby para o site e a gente tem o Next para uma parte da aplicação. E eu vou explicar o porquê que a gente decidiu por cada uma dessas aqui já, né? Então vai fazer bastante sentido aí também. Então esse era o stack todo aqui, né? Então a gente tem a aplicação feita em Node, GraphQL para troca de mensagens, então a gente troca através de GraphQL, e React com base para tudo. Existe uma vantagem, e eu vou mostrar para vocês como que a gente organizou o projeto, existe um motivo pelo qual a gente colocou React, que é para conseguir fazer o que a gente está fazendo, né? Então a gente consegue compartilhar os componentes entre sistemas diferentes. Então aqui eu estou mostrando um sistema só, mas a gente tem sistemas diferentes. A gente pode ter aqui nesse caso tenants diferentes e simplesmente a gente consegue colocar uma lib que a gente fez de todos os componentes visuais, estilo um bootstrap, mas a gente criou especificamente com o look and feel da empresa. A gente só adiciona isso no projeto e a partir dali eu consigo utilizar toda a base de componentes que a gente criou. Então a gente reutiliza inclusive entre plataformas. Então eu consigo reutilizar no Next, eu consigo reutilizar no Gatsby, eu consigo utilizar no React normal, né, para a web ali. Então funcionou bastante interessante essa abordagem. Beleza, então a gente já falou aqui do que a gente tinha de objetivos ali no início, a gente já falou da nossa ideia inicial, né, então por que a gente queria desacoplar tudo. A gente chegou nas tecnologias que a gente definiu aqui, falou, beleza, a gente consegue, a gente tem experiência suficiente para atuar com essas tecnologias. Existe motivo suficiente que eu vou mostrar para vocês o porquê de cada tecnologia aqui. Existe um motivo pelo qual a gente está usando o React. A gente queria flexibilidade em uma forma já meio automágica aí de documentar a API, a gente usou a GraphQL e Node no back-end. Tudo de forma mais simples, tá? A gente não inventou muita moda, tá? Então é o Node com Express e Apollo Server, que é um dos mais utilizados aí, né? Então tem o Apollo Server e o Relay, mas o Apollo Server ele é mais fácil de você entender o que está acontecendo, é mais limpo, mais claro o código. Então assim, bem simples, sem framework extra nenhum, né? Então só micro frameworks igual o Express. O GraphQL normal, no React a gente utiliza um mix, né? Então a gente tem aí o Apollo Client, no Gatsby tem duas abordagens, né? Porque a gente puxa os dados com o GraphQL, mas de duas formas diferentes. Mas essa foi aqui a arquitetura básica aqui. Legal, temos aqui, então vamos lá, a gente já tem
o que a gente tinha de requisito aqui, eu já tinha qual que era a nossa intenção aqui, né, desacoplar tudo. A gente já tem aqui as tecnologias, vou explicar um pouquinho mais do porquê de cada uma delas. E agora, como que a gente separou essa aplicação toda? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? A gente tem nessa aplicação que a gente tem uma das partes dela, é o site em si. Deixa eu só desenhar aqui um quadrado, vai ficar melhor. Então, a gente tem um site. Deixa eu só centralizar aqui. Então, legal. A gente tem um site, a gente tem um app e a gente tem um painel de controle. Então, o que acontece? Aqui, basicamente, a gente só tem front-end, né? Então, se a gente pegar aqui, a gente só tem os nossos front-ends aqui. Deixa eu só mandar esse aqui para trás. Vai para o fundo. Então, esse é o nosso front-end. Então, olha só, o que é interessante aqui a gente refletir. A gente utilizou uma dessas tecnologias para cada caixinha dessa. Então, aqui no painel de controle, a gente não precisava de SEO, a gente não precisava de server-side rendering, né, que é o que o Next faz. A gente precisava de velocidade, né, interessante ter velocidade, mas estava tudo bem, podia ser uma aplicação React normal. Então, a gente utilizou o React normal aqui. No app, a gente utilizou o que é bom para app, né, que é o Next. Então, a gente tem um dinamismo, a gente tem um server-side rendering com dinamismo, né? Então, é uma abordagem bastante interessante. E para o site, a gente utilizou o Gatsby. Bom, se você ficou curioso aí, o que é o Gatsby, o que é o Next.js, fiquem tranquilos que a gente vai trazer materiais aqui no DevPlano sobre eles e eu vou mostrar para vocês tudo, né, que a gente está fazendo aqui com o Gatsby, com o Next, etc. Vai ficar bastante claro para vocês. Bom, então a gente escolheu aqui cada uma dessas ferramentas para o propósito delas. Então, o que acontece? O site ele fica todo no CDN, com SEO e etc. E como ele é atualizado com menos frequência, a gente fez com Gatsby. Porém, ele não deixa de ser dinâmico e essas duas partes aqui comunicam bastante, né? Então, a gente faz a passada do usuário de um lado para o outro, então ele sai do site e entra no app e ele nem percebe porque a interface mantém a mesma. Ele só está saindo de uma área para outra, né? Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bastante legal. E o painel de controle, como é somente para o time acessar, a gente utilizou o React normal, uma aplicação React normal, então ficou bastante legal. E aqui tem um outro componente que foi fundamental para a gente conseguir ganhar esse reaproveitamento de interface, que é a nossa lib de UI, né? Então, de componentes visuais aí. Então, o que acontece? A gente criou tudo, como que a gente faz o menu, como que a gente faz um input, como que eu faço um input com máscara, como que eu faço um link, como que eu faço um bloco com a característica XYZ. E aí cada um desses componentes aqui utilizam essa abordagem. Então então a gente consegue reutilizar essa lib aqui, né? Então essa lib só de componentes visuais em cada um deles. Se a gente quer mudar alguma característica visual, a gente muda na lib e no próximo build aqui a gente atualiza cada uma das caixinhas. Então funciona bastante interessante. E aí a gente tem uma outra situação também. Então a gente tem aqui a nossa API. E aí a API ela segue as características aqui que a gente definiu. Então ela também suporta multi-tenant, tá? Então ela possibilita aí separação de dados entre contas, então funciona muito legal. Foi bastante interessante, né? E a gente tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte, que é uma API para o painel. Por que a gente fez isso, né? Então, vamos só desenhar aqui. O site pode consumir dados daqui.
e aplicação e Next pode consumir dados daqui e o nosso painel aqui só consome da API. Por que a gente fez essa separação? Para não ter que manter uma autenticação totalmente diferente, que é só interna, para essa parte principal aqui, né? Então, a gente decidiu separar o painel e separar a API para possibilitar essa separação de preocupações, né? Então, separation of concerns. Então, beleza, o painel ele tem regras específicas para ele. A API do painel também tem regras específicas para ele. Então, até por questão de segurança, a gente separou esse cara aqui. E se a gente quisesse, a gente poderia, inclusive, restringir quais IPs acessam essa API. Tá? Funcionaria bem legal também. Então, a gente restringiria aqui quem acessa a API principal, a API da equipe interna, realmente. Né? Então, a gente poderia fazer essa restrição também. É legal porque a autenticação e autorização aqui fica muito mais simples quando a gente separa a API. Então aqui eu estou muito mais preocupado com a característica de multi-tenant, então como que eu separo cada tenant, etc. Já aqui eu estou preocupado mais em quais informações a equipe nossa lá, né, então, que gerencia o sistema, precisa ter. Né? Então se ela precisa ver um indicador, alguma coisa nesse sentido, ela vê nesse painel aqui que os requisitos são muito diferentes. Então a gente adotou a intenção de ser uma aplicação diferente. Né? Então não é a mesma ferramenta rodando aqui. Né? Então, por questões de segurança e por questões de separation of concerns. Né? Então faz sentido para a gente separar isso aí. O que é legal? O Gatsby ele roda numa CDN, o app aqui em Next.js, a gente tem um servidor rodando ele, e o painel aqui também roda numa CDN. Né? Então, só para lembrar aqui, deixa eu só... E o que é uma CDN? Né? CDN é uma Content... Aqui é um server. É um Content Delivery Network. Então, é uma rede que consegue entregar arquivos muito rápido. Né? Então, eles conseguem entregar de uma forma muito rápida esses arquivos para o usuário. Então, eles usam máquinas próximas do usuário para cachear isso e mandar arquivos estáticos de uma forma muito rápida para o usuário. Então, a gente priorizou aqui velocidade. Então, o primeiro contato do usuário com a gente, digamos assim, é extremamente rápido porque o site ele já está cacheado na CDN, então ele é carregado muito rápido. Quando ele começa a utilizar muitas partes dinâmicas e etc., a gente conseguiria fazer com o Gatsby também, tá? Mas a gente decidiu fazer no Next. Existem algumas regras de negócio que a gente tem que aplicar que funcionaram muito bem em colocar no Next. Mas para o Next, como ele é um server-side rendering, é diferente de um gerador estático como o Gatsby, ele precisa de um servidor. Né? Então a gente precisa colocar uma máquina ali para responder essas requisições. Já o painel aqui também, ele é só um React normal com CDN. Então, aqui o Gatsby para SEO e velocidade, o app com o servidor dele ali e a nossa CDN aqui. O que acontece? O que a gente utilizou aqui no back-end? Né? Então vamos separar aqui agora o back-end. Vamos jogar aqui para trás. Back-end. Vamos só colocar aqui. Opa, faltou um K. Então o que acontece? Como que a gente organizou aqui o back-end, tá? O nosso back-end, ele é todo feito em Node. Ele é também, então ele é feito em Node aqui, né? A gente já tinha comentado. E ele fica num cluster Kubernetes. E aqui também, então, Node e num cluster Kubernetes. O que é um cluster Kubernetes, tá? O Kubernetes aqui, ele é só uma ferramenta para gerenciar esses containers. Então, cada aplicação dessa daqui, ela é uma aplicação Node convencional, que na hora de colocar aqui, a gente transforma num container, numa imagem Docker, e utiliza o Kubernetes para orquestrar. O que isso significa na prática é o seguinte: o jeito de desenvolver na sua máquina, você pode escolher, você pode usar um normal, você dá um npm start lá para startar o servidor, usa normal. A única coisa que a gente fez diferente, a gente prepara essa aplicação, quando a gente sobe ela
a gente prepara ela com Docker, né? Então eu passo uma camada de Docker ali, converto ela para uma imagem do Docker, e aí a gente faz esse deploy utilizando o Kubernetes. Então o Kubernetes é o cara que vai orquestrar para a gente ali, é o cara que vai saber quando ele vai trocar a versão e coisas do gênero. Então o Kubernetes é o que está gerenciando. Mas o que muda para a gente aqui, por exemplo, a gente definiu isso daqui já lá no começo do projeto, há vários meses atrás, e assim, a gente não mexe nisso mais. Está muito bem definido, está funcionando bastante legal. Então a gente não precisa mexer mais. Então nem mesmo no Docker a gente precisa mexer. A gente consegue simplesmente rodar local na máquina e está tudo bem. Por que a gente fez isso? Então a gente não criou essa dependência muito grande com o Docker, no sentido do ambiente de desenvolvimento, né? A gente pode utilizar ou não, simplesmente para dar essa flexibilidade. Você vem com a sua bagagem normal aí, convencional de Node, e você consegue performar, você consegue fazer a aplicação aqui como um todo, vai funcionar bem, sem preocupação nenhuma. E aí quando você sobe, o Kubernetes aqui resolve o resto, tá? E aí uma coisa que é bastante importante, a orquestração aqui, não orquestração, né, mas o nosso fluxo todo, ele é controlado pelo CircleCI. Inclusive, a gente mostra um pouco dele também dentro dos nossos cursos aí, tá? Então, o CircleCI é o cara que coordena esse Continuous Integration, Continuous Deployment dessa aplicação como um todo. Existem algumas coisas que é importante a gente comentar aqui. O nosso back-end é extremamente desacoplado do front-end. Então não existe, tá, um motivo técnico que obrigaria, que fosse uma obrigação para a gente fazer o back-end em JavaScript e fazer o front-end em React. Tá? Então aqui a gente fez realmente porque é uma tecnologia muito boa, né? Ela funciona muito bem, ela tem essa flexibilidade que a gente teve aqui, e aí o back-end, pela experiência anterior dos desenvolvedores, né, no meu caso, o restante da equipe, a gente preferiu ficar com JavaScript também. Mas não que seja obrigatório aqui, tá? Então, de maneira alguma, eu utilizar Next aqui me obriga a ter Node aqui, tá? Apesar de eu ter, aqui é um server, que é um cluster também, cluster Kubernetes, tá? Eu esqueci, mas é um servidor. Então a gente tem um cluster aqui também. Mas assim, eu poderia ter o Next e conectar em Java, tá? Não teria problema nenhum. Eu posso ter o Next e conectar, que acredito que vai acontecer. A gente tem um parceiro, por exemplo, que fez em outra tecnologia. É bem provável que a gente vai conectar nessa outra tecnologia e tá tudo bem, né? Então vai funcionar bem também. Bom, o que é legal disso daqui, né? Então a gente tem essa liberdade de trocar se a gente quisesse, mas a escolha aqui foi: o Node ele tem uma velocidade interessante, ele é fácil, é uma linguagem, o JavaScript, né, no Node aí, é uma linguagem que dá um prazer para você fazer, né? Então ele tem um developer happiness muito legal, né? Então não é uma tecnologia que o pessoal, vou mexer com tecnologia X, né? Então JavaScript é uma tecnologia que todo mundo gosta de mexer. Então foram esses os motivos aí que nos levaram a escolher o Node, tá? E aqui, já no React, além de todas as características do React, né, existe essa flexibilidade do ecossistema React. Então a gente criou a nossa libUI aqui em React e a gente compartilhou ela, né? Então todo mundo utiliza como dependência aqui e funciona super, super bem, né? Então ficou muito bacana. Então só queria deixar bem claro, não existe, se a gente utilizou Next aqui, não tem porquê a API ser em JavaScript, tá? Não existe essa regra, não existe essa restrição. Você pode consumir a API que você desejar, tá? Obviamente, se você for colocar isso aqui tudo num servidor só, numa máquina só, num monolito aí, né, numa caixinha só, obviamente fica muito mais fácil escolher uma tecnologia só, né? Mas no caso, igual a gente fez aqui, desacoplado, simplifica bastante aí você ter essa flexibilidade, tá? Então, só para não ficar claro que a gente tem essa possibilidade aqui de cambiar, né? Então de trocar qualquer caixinha dessa, né? Então se a gente precisar. Outra característica que é bastante interessante aqui, a gente está preparado para escalar, né? Então essa tecnologia, essa abordagem que a gente utilizou aqui, ela está pronta para escalar. Então os lugares que a gente recebe mais tráfego no front-end aqui, eles estão todos otimizados. Então a CDN é muito rápido e ela é muito boa para escalar. Então ela funciona muito bem aqui
E nas partes específicas que o usuário já está logado, etc., a gente tem o nosso cluster em Kubernetes também, que ele é escalável também, né? Então ele consegue começar novas instâncias ali muito rapidamente e já consegue balancear essa carga, distribuir essa carga entre as instâncias para conseguir performar bem. Outro ponto que era bastante importante, qual o banco de dados que a gente utilizou aqui? Então nesse caso aqui, a gente utilizou o MySQL. Por que a gente escolheu o MySQL? Né? Então, como uma aplicação, ela é uma aplicação B2B, a gente não tem DevOps na nossa equipe, né? Então a gente não tem ninguém nem de infra, nem de DevOps, especificamente DevOps. A gente preferiu usar algum banco que o Google Cloud aqui possibilitasse a gente ter de forma gerenciada. Então, a gente tem o banco lá e a gente não se preocupa com o banco, né? Então, o Google Cloud resolve para a gente. Então, foi por isso que a gente não escolheu um NoSQL, por exemplo, né? Então, uma característica muito forte aqui foi, a gente tem ele gerenciado, a gente só starta ele, deixa ele autoscale lá no Google Cloud, não precisa se preocupar com o banco, deixa lá, tá tudo bem, né? Então, já simplificaria bastante para a gente ali. Outro ponto também, se a gente pegar as experiências da equipe, a gente tem mais experiência com SQL do que NoSQL. Então, na média de experiência da equipe, ficou melhor com MySQL. Legal. Outra característica que a gente escolheu, que é uma característica que tá bastante interessante, né? Porque não é... Geralmente as pessoas... a gente pode colocar aqui mesmo. Geralmente as pessoas cedem a esse tipo de coisa, mas uma característica que a gente fez aqui é o seguinte. A única forma de se acessar esse banco de dados... deixa eu fazer uma coisa aqui. A única forma de acessar esse back-end inteiro ou é via as portas de entrada, então cada uma dessas APIs ela tem um load balancer que faz essa troca de dados aqui, ou é isso. Né? Então assim, a gente não tem acesso direto aqui ó, do mundo externo para o MySQL. Então a gente tem uma VPC aqui, que é uma rede virtual, né? Então a gente tem redes semelhantes tanto no Google quanto na Amazon, em todo lugar a gente tem. Então isso aqui tudo roda numa rede privada virtual e a gente permite acesso somente via API, somente via código para o mundo externo, vamos dizer assim. Então, qual que é a vantagem disso? Né? Então, a vantagem é toda a entrada e saída de dados daqui ela é feita via código. Esse código está no GitHub, então a gente consegue fazer uma auditoria desse código. Tá? Então, se aconteceu algum incidente aqui, a gente sabe aonde buscar. Se por algum motivo eu abro a conexão desse banco ou de alguma maneira da estrutura como um todo, eu perco essa forma de conseguir olhar de forma auditável para os meus dados. Então, a gente só deixa através do load balancer o acesso a APIs aqui, que pelas APIs, aplicando as regras de negócio, aplicando segurança, aplicando autenticação, autorização e etc., a gente acessa o banco de dados. Tá? Então, a gente não deixa acesso externo aqui. Né? Então, mas e se a gente tivesse que processar esses dados aqui? A gente vai startar um outro agente aqui dentro do VPC, que vai pegar esses dados, vai processar esses dados, vai de alguma forma reduzir o risco desses dados vazarem, né? Então tirar o que é muito dado sensível ali de dentro, que não faz sentido para esse processamento, por exemplo, e vai colocar num outro banco, que também é restrito, etc., mas que possibilitasse algum tipo de tratamento. Né? Então, ele vai ter segurança, mas possibilita algum outro tipo de tratamento que fosse um acesso mais externo. Mas qual que é o detalhe aqui? Esse agente que a gente fosse rodar aqui, ele seguiria a mesma regra, né, de todo o restante. Então, ele passaria também por um filtro, né? Então, a gente consegue auditar esse código, vai estar no GitHub também. Vai ser o Circle CI que vai controlar quando ele vai vir e ser feito o deploy dele aqui dentro. Então, assim, a gente consegue, de uma maneira bastante interessante, controlar e voltar ao histórico ali e falar, tá, beleza, se acontecer um problema, como que eu consigo mitigar isso? Como que eu consigo investigar o que aconteceu?
Então, essa foi uma decisão de projeto que a gente tomou aqui bastante importante, né? Então, para reduzir esses riscos, né? Então, o banco ele é fechado, inclusive a gente não consegue acessar esse banco. E uma coisa que é interessante, por que a gente tomou também essa atitude mais drástica, né? De ninguém, nem mesmo a gente, acessa o banco direto? Como a gente tem uma arquitetura multi-tenant, a gente pode ter contratos que tenham regras diferentes. Então, ao invés de você deixar possivelmente aberto e aplicar algumas regras ali, né? Então, eu consigo, com o desenvolvedor, conectar no banco de prod aqui e fazer alguma coisa. Então, ao invés de deixar isso aberto, o que a gente prefere fazer? A gente fecha tudo e se tiver que tirar dado ali de dentro, que seja de uma forma explícita, né? Então, não simplesmente deixar uma porta aberta e tentar filtrar o que vai vir pegar ou com usuário e senha, né? Então, toda retirada de dados aqui de dentro ela tem que ser explícita, seja via API explicitamente, seja via algum outro agente ou um serviço, algo nesse sentido aqui. Então isso, para nos precavermos aí de um contrato no futuro, por exemplo, que venha a determinar alguma regra que a gente não consiga aplicar porque tinha algum acesso ali. Então, ao invés de tentar bloquear lá na frente, que é muito pior, a gente começa do dia zero fechado, né? Então com tudo restrito, isso já vai ajudar bastante, tá? Pessoal, então olha só, essa é uma arquitetura aqui, né? E os porquês que a gente escolheu, tá? Então, funciona muito legal isso, tá? Então esse compartilhamento de libs aqui, elas funcionam muito interessantes. Vocês devem estar se perguntando, mas em algum momento vocês fazem alguma intervenção manual? A gente não interfere na infraestrutura de forma manual, tá? Então tudo que a gente faz aqui é via código, tá? Então a gente configura a nossa pipeline dentro do CircleCI, integrado ali com o GitHub, e ele, a partir da movimentação do GitHub, da movimentação entre as branches do GitHub, toda essa mágica que acontece. E aí uma coisa que é bastante legal, a gente tem esses ambientes divididos em 3 ambientes, né? Então a gente tem eles acontecendo em uma versão de dev, uma versão de staging e uma versão de production. Então todo o ambiente ele roda nessas três fases, né? Então a gente junta a nossa sprint inteira em dev enquanto a gente está testando. Um pouquinho antes dela ir para produção, ela vai para staging para passar por QA, né? Então ela passa por um processo de qualidade, a gente checa, inclusive com os stakeholders, se é aquilo realmente que deveria ter sido implementado, etc. Tudo aprovado, a gente move aquele artefato ou aquela versão para produção. E à medida que a gente faz isso no Git, a estrutura inteira é atualizada automaticamente. Então, todo esse processo ele é feito automaticamente. E uma coisa que é importante, como a gente desacoplou, né, então a gente consegue fazer isso por caixinhas, né? Então, eu consigo variar somente a lib de dev para stage para production, somente o site de dev para stage para production, somente o app de dev para stage para production e assim por diante. O único desafio que a gente tem é quando a gente precisa de uma API, exatamente. A gente não tem um controle automático disso ainda. Então, se o app aqui precisa de uma query específica do GraphQL, a gente precisa aqui ainda coordenar, né, com o time e falar, beleza. Então, as duas movimentadas aqui vão ter que ser juntas para que a gente consiga entregar essa funcionalidade. Mas, tirando isso, todo o restante aqui ele é feito de forma automatizada. Manutenção do banco também é feita automatizado, né? Então a gente utiliza migrations para fazer essa manutenção. A gente criou um sistema de migrations nosso, né? Então a gente tem um sistema de migrations nosso que é muito mais simples, mas funciona muito bem, né? Então ele consegue evoluir o banco e também fazer o rollback dessa evolução, então funciona muito legal, assim como os migrations deveriam ser realmente. Então assim, funciona super bem isso. Não é uma arquitetura tão simples, né? A gente consegue reduzir, dependendo do projeto, a gente pode ter só essas duas partes aqui. Não é... a gente utilizou o Kubernetes aqui para ter essa coerência com o restante dos sistemas, né? Então, os outros sistemas já usam Kubernetes, e para ter essa flexibilidade, né? De poder utilizar qualquer linguagem aqui, a gente também preferiu continuar com o Kubernetes pela escalabilidade, pela facilidade de ter o código de ter a infraestrutura como código. Então toda essa estrutura aqui, obviamente aqui não, né, mas basicamente essa estrutura toda aqui, ela é descrita via código no Kubernetes, então a gente tem isso descrito em Kubernetes. Então é tudo arquivos de descrição de infraestrutura.
Então, qualquer pessoa que entra na equipe, ela consegue olhar aqui e falar, ah, entendi, né? Então a gente tem um load balancer aqui, que vai o tráfego para cá, a gente tem um outro cara aqui, isso acontece quando o usuário chega, etc. Então a gente consegue entender realmente o que está acontecendo ali. Bom, pessoal, essa é um pouquinho daqui da arquitetura que a gente utilizou no último projeto que a gente fez. Queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, um pouquinho das decisões que a gente tomou. Tá? Obviamente, se eu fosse falar mais detalhes aqui, a gente ia gastar algumas horas, porque tem bastante detalhe de implementação que eu tive que ocultar um pouquinho aqui por causa do tempo. E eu queria aproveitar aqui e deixar um convite para vocês. Vai começar mais uma edição do Full Stack Lab. Tem mais informações aqui embaixo, tá? Tem um link também para você fazer a sua inscrição e para você garantir a sua vaga. E uma coisa bastante importante, né? Como Full Stack Developer, a gente navega nessa estrutura aqui tranquilamente, né? Então, é possível, hoje um Full Stack Developer que a gente formou ou que passou pelo Full Stack Lab, que aplicou os conceitos ali, ele consegue entender essa estrutura aqui tranquilamente. Então, ele entende a relação entre essas caixas, digamos assim, entre o front-end e o back-end, ele entende essas camadas tranquilamente. Então, ser um Full Stack Developer vai deixar você ter essa visão geral do projeto, né? Você não vai ser um cara que só fica focado numa parte muito específica, você vai conseguir ter flexibilidade na carreira, flexibilidade para entregar aplicações completas como essa, tá? Então, foi uma equipe de Full Stack Developers que entregou essa aplicação, e no final a gente teve a participação de um front-end developer para ajudar um pouquinho mais a gente nessa parte do front-end, mas é bastante importante aí entender que ser Full Stack Developer realmente ajuda, né? Ser um desenvolvedor Full Stack ajuda você a entregar aplicações cada vez mais complexas, cada vez com mais impacto e fazer parte dessas células que desenvolvem projetos que realmente trazem resultados aí. E você vai conseguir entender realmente essa arquitetura como um todo, né? Então, isso é muito importante para um projeto quando todos estão alinhados com as características do projeto, todos estão alinhados com tudo aqui do projeto. Tá? Então, fica bastante legal. Bom, pessoal, então o link está aqui embaixo, Full Stack Lab, é gratuito e online, é só clicar e acessar. Vai estar disponível a partir do dia 4/11, tá? Então a primeira aula entra no ar dia 4/11, tem um link aqui embaixo. Eu vejo você no Full Stack Lab. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar, tá? Então, é bastante importante isso pra gente, né? Quanto mais comentários, quanto mais inscritos aqui, a gente fica cada vez mais feliz de ter vocês por aqui. Além disso, não deixa de mandar esse vídeo para um amigo, para quem está pensando e refletindo aí sobre o projeto, como que pode organizar um pouquinho mais esse projeto aí. E esse é um projeto que está em produção, roda muito bem, funciona muito bem, e a gente tem uma confiança nesse sistema muito grande, porque ele foi feito realmente considerando todas as restrições que a gente tinha, as características que a gente precisava definir aí, então ficou bastante bacana. Algumas caixinhas aqui que a gente não abordou ainda no Dev Plano, fiquem tranquilos que a gente vai trazer, fiquem tranquilos aí, a gente vai trazer conteúdo sobre isso, então Gatsby Next, a gente vai trazer em breve aí Kubernetes também, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai cobrir aí esses conteúdos no Dev Planner. Então, geralmente, eu uso aqui em produção e depois eu trago para vocês direto das trincheiras. Essa é uma das vantagens aqui que vocês têm no Dev Planner. Eu trago o que a gente está realmente utilizando em equipes internacionais para mostrar para vocês aqui. Então, vocês pegam realmente a experiência do campo de batalha. Pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu!